Glória a Deus. Que bom, meus amados irmãos, estar aqui com vocês, nessa tarde abençoada e ouvindo canções, hinos, que traz, por certo, edificação espiritual para as nossas vidas, a fé de muitos sendo fortalecida através, aleluia, desta mensagem, desses inesquecíveis. Glórias a Deus. Eu quero saudar os irmãos que estão agora chegando também por meio aqui agora das redes sociais, do Facebook, também lá no canal do YouTube. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos que estavam já conosco por meio da rádio, vamos agora entrar no momento da palavra de Deus, o momento da ministração da palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 24. Você que está chegando agora por meio aqui do Facebook e das redes sociais, a Ezequiel capítulo 24, 24º dia da nossa jornada bíblica desse devocional. Amém? Daqui a pouquinho, após a ministração da palavra de Deus, viremos com um momento especial, um momento de oração. Vamos estar sim intercedendo, amém? Aleluia, por cada vida, por cada ouvinte aqui na tarde de hoje, amém? Glória a Deus. Ezequiel capítulo 24, esse é o capítulo da nossa reflexão neste momento. Glória a Jesus. Saudando em Cristo aqui as irmãs, os irmãos que começam a participar, irmã Neuza ao vivo lá no Facebook, missionária Selma também, a paz do Senhor, boa tarde, glória a Deus, maravilha. Ezequiel capítulo 24, eu estarei lendo alguns versículos aqui e hoje repartindo com os irmãos acerca em dois assuntos específicos. Primeiro, o inevitável juízo de Deus sobre o seu povo, sobre o povo de Judá, e o preço de uma chamada, de uma vocação ministerial. Vamos estar refletindo um pouquinho quanto a isso aqui na tarde de hoje, amém? Ezequiel capítulo 24, o versículo de número 2 a seguir, diz assim a palavra de Deus: ó querido ser humano mortal, filho do homem, registra, pois, esta data, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conta uma alegoria, uma parábola, e é a esta casa rebelde. E diz-lhe, assim declara Yahvé o Senhor: põe uma panela com água no fogo, aguarda que esquente bem, adicione à água na panela pedaços de carne, as partes nobres da coxa e da espádua, enche-a com ossos escolhidos, pega o melhor carneiro do rebanho, empilha lenha suficiente debaixo da panela para cozinhar até os ossos, faze-a ferver bem e observe esse cozido. Portanto, assim declara o eterno e soberano Deus: pobre cidade sanguinária, desta panela que agora está com várias marcas de ferrugem por dentro, e cujas crostras não desaparecerão dela. Tira, pois, as carnes de dentro dela, pedaço por pedaço, não escolhas nem sorteis que pedaço retirar primeiro, porquanto o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou no chão, onde o pó da terra o cobriria.
mas foi para ferver o meu zelo ainda mais, e para me vingar, que derramei o teu sangue sobre uma rocha nua, a fim que ele não fosse jamais coberto ou apagado. Sendo assim, eis que Yahvé, o Senhor Deus, declara: ai da cidade sanguinária, eu também farei um grande amontoado de lenha, uma pilha bem alta. Portanto, faze depressa um monte de lenha, seca e acende o fogo, ferve bem a carne, engrossando o caldo com temperos até secar tudo, deixando os ossos reduzidos a cinzas. Logo depois colocarás a panela vazia sobre as brasas restantes, para que ela seja tão aquecida que até o seu bronze fique incandescente. As suas impurezas se derretam e toda a sua ferrugem se consuma. Eis que esta panela só provoca fadiga e frustração pelo trabalho que dá, pois sua espessa e resistente ferrugem não se desprende dela nem com fogo. A luxúria e a devassidão fazem parte da sua impureza, ó Jerusalém. Como eu desejei te purificar, mas tu não me deste ouvidos, não quiseste ser purificada. Assim não voltarás a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha indignação contra ti. Eis que eu, o Senhor, tenho dito: chegou a hora de executar o meu juízo. Não conterei meu modo de agir, nem terei piedade, tampouco voltarei atrás ou me arrependerei. Eis que será julgada segundo tudo quanto tens praticado, conforme seu comportamento e tuas ações. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. Amém. Esta é a leitura da palavra de Deus na tarde de hoje, aqui na nossa programação Compartilhando Vida, e agora no momento da reflexão da jornada de leitura bíblica, do devocional diário aqui na programação Compartilhando Vida, com o Ministério AD Pedra Fundamental e todos os ouvintes da rádio e também aqui nas redes sociais que têm tido a oportunidade de estar junto conosco nesse momento diário de reflexão bíblica, de meditação na palavra de Deus. Eu quero cumprimentar a irmã Gracielma, que está participando aí conosco também neste momento. Quero saudar com muita alegria o pastor Anderley aí também participando conosco. Deus abençoe a tua vida também, a sua família e cada um dos ouvintes. Quem está chegando pelas redes sociais e deseja, pode compartilhar a live para que outras pessoas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus na tarde de hoje. Amém? Queridos, vamos agradecer a Deus pela sua palavra e pedir que o Espírito Santo revele aquilo que o Senhor quer para a nossa vida na tarde de hoje. Pai Celestial, eu te louvo, eu te agradeço por esta oportunidade, por esse privilégio de estar mais uma vez aqui com esse ouvinte, com essa pessoa que participa dessa programação, que está diariamente ouvindo a tua palavra, sendo edificado por meio dela, tendo a oportunidade de salvação, de vida eterna, de arrependimento. E eu peço que essa seja mais uma tarde especial em que Jesus, almas sejam salvas, pelo menos uma alma, Senhor. Já estou contente, alegre e satisfeito que uma alma seja salva, mas eu creio que o Senhor pode alcançar muito mais na tarde de hoje por essa palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, aleluia, é o Senhor quem faz a obra, quem convence o homem, o pecador, do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, venha nessa tarde, aleluia, abrir cada entendimento e os corações, aleluia, que possam receber a palavra do Senhor. Haja salvação, haja novo nascimento, haja mudança de vida,
haja fortalecimento na vida também do teu povo, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças ao nosso Deus, aleluia, por essa tarde e por esta oportunidade. Glória a Deus. Queridos irmãos, ouvintes dessa programação, ouvintes aqui da programação Compartilhando Vida, nós estamos no capítulo 24 do profeta Ezequiel e temos aqui mais uma parábola, né? Parábola que nós já enfatizamos aqui que uma parábola é uma ilustração de situações naturais para revelar verdades espirituais. Parábola é colocar ao lado, quer dizer, colocar certas coisas ao lado de uma realidade ou de uma verdade espiritual que está ali para ser transmitida através dessa parábola, dessa ilustração, dessa história, e aí sucessivamente. E aqui temos mais uma parábola, a qual o Senhor vai, através do profeta, trazer para, aleluia, o povo de Deus, o povo de Israel. Na verdade, aqui está uma das últimas, podemos dizer assim, uma parábola gritante, uma parábola, glórias a Deus, que é como um grande alerta, uma parábola que é um aviso assim muito sério para que aquela nação, aquele povo pudesse, nem que fosse nesse último instante, acordar e se despertar, glória a Deus, da sua situação, pudesse se arrepender dos seus pecados. Temos aqui a realidade onde Deus diz para o profeta utilizar uma panela, nessa panela colocar água, embaixo dessa panela amontoar bastante lenha e dentro dela pôr carne e que fosse então acendido o fogo e começar então a queimar, a acender e a aquecer até espumar, para ferver bem até que essa carne tivesse já ressecada ou bem cozida, e aí sucessivamente. E a pergunta a ser feita aqui é que Deus quer revelar com esse exemplo da panela com água, desse fogo embaixo dessa panela aceso para aquecer essa panela, para fazer ferver e aí por diante. E o que nós temos aqui de interpretação, vou simplificar, resumir aqui para você entender, o que representa essa panela é a cidade de Jerusalém. Jerusalém é o que representa esta panela, a cidade de Jerusalém, o povo dessa cidade, glória a Deus, e essa água fervendo, né, tinha o objetivo, esse fogo com essa água dentro dessa panela, de purificar essa cidade. Purificar. Um dos símbolos que nós temos aprendido da água é exatamente que a água ela vai fazer o que? Ela é um elemento para muitas coisas. Dentre essas coisas, a questão da purificação. Assim também como o fogo unido, o fogo e a água são elementos que são símbolos aí importantes para a purificação. E Deus está aqui em um último instante aqui falando acerca, glórias a Deus, do seu desejo, do seu propósito de purificar a cidade de Jerusalém. Purificar de quê? Dos seus pecados. Purificar através de quê? Purificar através da palavra de Deus. Porque como é que alguém pode ser purificado, né, dos seus pecados, dos seus erros, das suas práticas? Em primeiro lugar, por meio da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem através dos profetas, dos sacerdotes que Deus envia, que Deus levanta para pregar a sua palavra, inclusive como nós vimos nesses últimos capítulos aqui do livro de Ezequiel, até o capítulo 23, acerca do estado pecaminoso que estava o povo de Deus naquela época.
e Deus agora está usando o profeta Ezequiel para denunciar os pecados do seu povo, os pecados de Jerusalém, os pecados daquela nação. Então, através da palavra profética, o Senhor quer purificar. O Senhor quer levar as pessoas ao arrependimento através da palavra de Deus que estava vindo de maneira direta sobre esse povo, a saber, sobre o povo de Deus. Porém, a palavra que eles ouvem deveria produzir ou tinha o objetivo de produzir arrependimento para que eles fossem limpos dos seus pecados. Uma verdade prática para nós nos dias de hoje é que o ser humano, em sua situação de pecado nesses dias também, a única maneira de ser salvo e preservado, glórias a Deus, de receber livramento da sua vida, da sua alma, é sendo purificado, sendo então, aleluia, limpo dos seus pecados. Mas o que é que leva as pessoas a ser limpas dos seus pecados e ser restaurado por Deus? É exatamente o arrependimento. É necessário se arrepender. É necessário, quando se ouve a palavra de Deus, essa palavra que vem e vai muitas vezes de encontro ao erro, à situação pecaminosa das pessoas, levar o ser humano a refletir e a mudar de vida, a mudar de atitude. E aqui nós temos no capítulo também 1 de Isaías, um texto que eu deixo para a vossa reflexão, Isaías capítulo 1, versículo de número 18, que diz assim: olha, então sim, vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então Isaías, o profeta Isaías, também fala sobre essa necessidade de haver arrependimento, mesmo que a situação pecaminosa seja extrema. Se houver então arrependimento, então haverá purificação. Deus é aquele que ao mesmo tempo que é quem pode trazer um julgamento, um juízo, mas é o Deus também que é poderoso e tem, através da sua graça, o poder de perdoar e de purificar o homem dos seus pecados. Que palavra maravilhosa em Isaías 1, do 18, o versículo de número 18. Então, o que o Senhor requer é que haja realmente arrependimento. Isso aqui foi o que o Senhor esperava de Judá, de Jerusalém naquela época, né? Mas eles não se arrependeram, e por isso que o Senhor disse: olha, o juízo é inevitável, o juízo, o julgamento, a indignação é inevitável sobre o povo, porque através da palavra de Deus, através da alerta e até mesmo de alguns juízos parciais, não houve arrependimento. Então, antes de qualquer julgamento e condenação, Deus ele vai enviar, glória a Deus, a sua palavra para que as pessoas venham se arrepender. E eu deixo Romanos nessa primeira parte da mensagem, Romanos capítulo 8, versículo de número 1, para o coração de todos os ouvintes. Tem uma palavra de Deus que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou repetir: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo Jesus ele é a palavra viva, ele é a palavra de Deus. Então, não há condenação para quem está nele, Ou seja, não vai haver, glória a Deus, essa condenação, a destruição, a punição
nesse sentido de eternidade, de juízo eterno sobre aquele que está em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Pastor, como escapar desse juízo, da condenação? Se arrependendo dos pecados e estando em Cristo e permanecendo em Cristo Jesus. Você pode dizer um glória a Deus por isso, você pode digitar aí um amém, eu creio, glórias a Deus. Você e eu nesse tempo, nesse dia, nessa hora, podemos fazer diferente do povo de Judá naquela época, que apesar da palavra de Deus chegando na sua casa, chegando naquela cidade, aleluia, eles não se arrependeram. Gente, nós podemos fazer diferente. Ao a palavra de Deus chegar na nossa vida, na nossa casa, podemos fazer diferente, que é se arrepender, confessar o pecado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a primeira parte dessa mensagem, o juízo inevitável para aqueles que não se arrependem ou não se arrependeram no passado, ou que no presente vem o juízo inevitável para aqueles que não se arrependerem e mudarem de vida. A segunda parte da mensagem vai em específico para os homens de Deus e as mulheres de Deus, em um cenário que nós vamos ver algo aqui de certa maneira, podemos dizer assim, um pouco triste, mas que foi uma realidade que está registrado na Bíblia. A Bíblia revela no capítulo 24 do profeta Ezequiel, do 13 em diante, que Deus ordena o profeta a comunicar a sua palavra para o povo dele de manhã, e à tarde a esposa do profeta Ezequiel morreu. Ela morreu. E a Bíblia diz que o profeta ele não pôde viver a questão do luto. Naquela época, amados, esse fator luto era muito importante. Digamos assim, as pessoas eles dedicavam tempo para o período do luto, para viver o processo de cura, de renovo, de fortalecimento, para realmente viver o luto por aquela pessoa que havia partido, principalmente quando era alguém que eles amavam muito. Por exemplo, a Bíblia fala de luto que foi de 30 dias, luto de outras pessoas que foi de 40 dias, o luto de Moisés, né, que foi um luto de bastante tempo também, tem luto até de 70 dias. Por conta de quê? Por conta da morte de alguém que é muito importante. Mas no caso de Ezequiel, ele estava cumprindo o seu chamado ministerial e de manhã ele estava anunciando a palavra de Deus e à tarde a esposa dele morreu. E Deus falou para ele: olha, Ezequiel, viva o seu luto em silêncio. Você não vai viver o luto de outra maneira, mas fique em silêncio. Fique em silêncio. Você não vai, diante do povo, reagir como alguém que está vivendo um luto padrão, normal, mas você vai ficar em silêncio. E a Bíblia diz que aquilo era um sinal para o povo acerca de quê? Acerca do luto que Ezequiel está vivendo, porque o povo de Jerusalém viveria também luto, muita morte, muito sofrimento, mas não ia poder viver aquele processo natural do luto, e aquilo era um sinal também para o povo. Era um sinal para o povo diante do juízo que estava por vir. E o que eu quero observar com você agora, voltando um pouco aqui no profeta, muitas pessoas olham para a obra de Deus e para o ministério de um homem de Deus e alguém diz assim: nossa, mas como aquele homem é usado por Deus, aquela mulher é usada pelo Senhor. Mas muitos não sabem o quanto muitas vezes um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, um pastor, um ministro do Senhor, ele sofre para
viver o seu chamado, de quantas coisas ele acaba sendo privado, ou ele vai viver privações por causa do chamado, por causa daquilo que Deus confia sobre os seus ombros. Somente Deus vai conseguir entender e também confortar um servo dele que ele escolhe, porque muitas pessoas não vão entender, e alguns dizem assim, mas vale a pena servir a Deus dessa maneira? Outros até por conta do sofrimento da chamada, do preço que alguém numa chamada ministerial passa. Irmão Roberto, a paz, muitas vezes algumas pessoas dizem assim, mas eu vou desistir, porque eu vim fazer a obra de Deus achando que só teria coisa boa, porque muitas pessoas quando olham para o ministério cristão, olham para um ministro, acham que é status. Quantas pessoas que acham que ser um profeta de Deus, um pastor, um pregador do evangelho autêntico, um ministro do evangelho autêntico, tem a ver com status, tem a ver com fama, tem a ver com tapinha nas costas, e não é isso. Meus amados irmãos, ser um profeta de Deus, existe o preço da chamada. Ser um ministro do evangelho sério, não estamos falando de mercenários, né? Aqueles que só estão pensando em coisas terrenas. O Deus dele é o próprio ventre. Não, estamos falando de um verdadeiro homem de Deus. Um verdadeiro profeta de Deus, ele tem o preço da chamada. Tem o preço. Aqui o profeta Ezequiel, ele vai viver uma realidade dolorosa, né? Cada um enfrenta o desafio ministerial e passa por certos processos de uma maneira. Mas olha aqui, o profeta, ele vai pregar de manhã, profetizar pela manhã e perder a mulher à tarde, e ele não poder nem mesmo viver o luto. Da forma padrão, ele vai ficar em silêncio. Vai sofrer a dor dele muitas vezes em silêncio. E às vezes um homem de Deus, uma mulher de Deus, autêntica, que tem compromisso com o Senhor, que tem compromisso com a palavra de Deus, que tem compromisso com a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o povo de Deus, ele vai viver momentos difíceis, mas muitas vezes em silêncio. Quantas pessoas quantos homens de Deus e mulheres de Deus que muitos olham para ele, critica e fala mal e acha que ele está querendo ser, às vezes até santo demais, não é assim? Essa irmã, esse irmão, esse pastor está querendo ser santo demais, ou é fanático, é dado vários nomes, mas porque a pessoa está procurando viver de acordo com a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e ser fiel naquilo que Deus está ordenando que ele ou que ela venha falar. E aí vai acontecer o que, irmão? Vai ter muitas vezes críticas, pedradas, né? Cara feia, como acontecia aqui no próprio livro do profeta Ezequiel. Mas ninguém sabe, ou poucos sabem o que um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus que tem compromisso com o Senhor e com a sua palavra passa. Aqui está um exemplo. O profeta Ezequiel, que ele fica de luto pela própria esposa. Quantos homens de Deus que passam, às vezes, em alguns momentos, privações. É bênção na vida de tantas pessoas para conduzi-las para a eternidade com Deus, a salvação, desfrutar da vida eterna, que é a maior riqueza e o maior bem, que é maior que os bens temporais. Mas só que essa pessoa que está enriquecendo muitos, muitas vezes é pobre. Pobre no sentido material, rico da fé, rico porque ouve a voz de Deus, tem a riqueza espiritual, mas às vezes na vida material é pobre, às vezes padece. Muitos que estão curando pessoas estão doentes. O preço que muitos sofrem por conta da chamada. Aqui, Deus, ele que mostra isso, que fala isso com o profeta. Não fique
ou seja, passe por esse processo através de quê? Em silêncio. Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus em silêncio. Passou, e como é que um homem de Deus ou uma mulher de Deus vai aguentar, vai suportar certas coisas? Vencer, superar, avançar. Como que ele consegue? Na presença de Deus. O que sustenta, o que nos sustenta, o que sustenta um servo de Deus, um autêntico servo do Senhor, o que nos sustenta de verdade é o Espírito Santo, é a graça de Deus, é a presença de Deus. Por isso que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, é claro que tem as bênçãos e os benefícios, né, que acompanham a chamada, mas é uma grande responsabilidade e tem o preço também. Ele precisa diariamente estar na presença de Deus. Diariamente em oração, conversando com Deus, falando com Ele, ouvindo. Todos os dias, constantemente, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus precisa assim estar, mantendo contato contínuo. Lembra de Paulo, quando ele tinha uma situação, né, conhecido como espinho na carne? Eu não vou entrar no mérito do que era, porque a Bíblia não mostra exatamente o que era. A Bíblia tão somente diz que um mensageiro de Satanás, né, que o esbofeteava, mas a Bíblia não mostra em detalhes o que era. Quando Paulo está dizendo, Senhor, eu não quero viver isso, eu não quero mais viver essa situação na minha vida, tira isso de mim. O que foi que Deus disse? O Senhor tirou? Não. Mas a Bíblia diz, o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, ele precisou aprender a conviver com algo que era como um espinho na vida dele. Então, às vezes, alguém pode pensar quantas visões, quantas revelações, quantas coisas extraordinárias na vida do profeta Ezequiel, o fluir profético, visões, revelações, sonhos, enigmas, ter o privilégio de ouvir a voz de Deus, de contemplar o trono de Deus por baixo, contemplar o Senhor assentado num trono, tantas obras extraordinárias do presente, do passado, presente e o futuro que haveria de acontecer. Que privilégio! Mas muitos não querem ver o preço, não querem olhar para o preço que o homem de Deus, que uma mulher de Deus vai sofrer, vai enfrentar para estar cumprindo a esse chamado. Muitas coisas o profeta de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus vai passar e vai viver em silêncio, porque Deus não autoriza ele a publicar e a expor, né? Estamos vivendo a época das mídias sociais, muitas coisas é exposta, só que as pessoas só expõem o que elas querem expor, né? Ninguém expõe, poucas pessoas vão expor algumas coisas que está no privado, no silêncio da alma. Tem coisas que um homem de Deus e uma mulher de Deus vive. Olha o que o profeta de Deus aqui está vivendo, Ezequiel. É um luto, mas ele não pode viver esse luto publicamente. Ele não pode sair gritando, chorando, jogando pó na cabeça, como muitos judeus faziam no momento do luto, no momento da angústia. Ele vai ter que viver, ele está vivendo uma situação que dói, mas é em silêncio. Deus não autoriza ele publicar, Deus não autoriza ele, né, expandir toda aquela situação, ele aguenta tudo calado. Paulo, ele vai ter também muitas experiências com Deus extraordinárias. Se você olhar para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, olha só que palavra extraordinária.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado no terceiro céu. Olha só aonde esse homem foi arrebatado, no terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porque estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa das grandezas dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Então ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Aqui está a realidade de um homem de Deus também, assim como Ezequiel, que teve revelações extraordinárias, experiências tremendas com Deus. Tinha motivo para se gloriar, mas ele não vai fazer isso. Ele vai preferir se gloriar nas fraquezas. Mas Paulo, ele vai ter algo que doía, que foi como um equilíbrio na vida dele. É o preço, muitas vezes, da chamada, essa situação. O preço de, muitas vezes, ele acabou sendo, por causa da sua missão, apedrejado, mal compreendido. Por não ser compreendido, era caluniado. Por não ser compreendido, enfim, recebeu açoites, passou por situações de naufrágios, foi grande o sofrimento, ou seja, teve o preço da chamada. É a realidade que Paulo viveu, é a realidade que o profeta Ezequiel viveu. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que dizer com isso é que toda chamada, ninguém pode viver a realidade de uma chamada, de um ministério, de uma vocação de Deus na sua vida, achando e pensando que é status, né? Principalmente hoje nós temos as mídias sociais, e aí muita coisa aparece, mas aquilo ali que você vê no público não é toda a realidade do ministério. Existe um preço que homens de Deus, que mulheres de Deus, eles pagam e têm que pagar para continuar a missão que Deus confiou. Mas o mais importante, alguém pode dizer, mas como que ele pode suportar? Como que ela pode suportar? Como que Ezequiel suportou? A graça de Deus, o Espírito de Deus. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos nada. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, realmente nada podemos fazer. É Ele quem nos sustenta. Jesus disse em João 15:5, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim, nada podeis fazer. Então nós encerramos essa palavra destacando que no capítulo 24 do profeta Ezequiel, relata para nós
o juízo inevitável sobre o povo por conta dos seus pecados sem arrependimento. A falta de arrependimento é o que leva as pessoas a viver um juízo e até a condenação. Então, qual é a palavra de Deus para mim e para você? É arrependimento. Arrependimento. Pastor, como alguém pode viver a realidade da salvação e da vida eterna? Arrependimento. Era a mensagem dos profetas no Antigo Testamento. Era a mensagem do profeta que preparou o caminho para a chegada de Cristo. Era a mensagem de Cristo. Era a mensagem dos apóstolos. É a mensagem de Deus para esse tempo. Arrependimento. É a mensagem de Deus. Para quê? Para escapar da condenação eterna e viver a realidade de bênção, que é a vida eterna que Deus tem preparado para todos nós, aqueles que creem. Em segundo lugar, e aqui a gente fecha essa mensagem, nós vemos aqui o preço. O preço de ser um homem de Deus verdadeiro. O preço de ser um profeta que vai ser fiel àquilo que Deus ele confia, para que ele viesse fazer. O preço, qual é? Percas na sua vida muitas vezes. Dor, muitas vezes na sua vida. Mas a realidade de que Deus está com ele, que Deus está conosco. Amém? Eu encerro essa palavra que o Senhor tem colocado para as nossas vidas nessa tarde. Não pense, você homem de Deus, mulher de Deus que está sofrendo, que o fim é apenas o preço, mas há uma recompensa. Porque a Bíblia diz em Hebreus 6:10 que o Senhor não é injusto para se esquecer de todo o vosso trabalho e do serviço, da forma que cada um serviu aos santos e ainda serve. Paulo destaca lá em 2 Timóteo 4, 7, 8, quando ele está terminando o seu ministério: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora, Paulo, o que resta agora é a coroa de justiça, que o Senhor preparou para aqueles que o amam e que amam a sua vinda. Pode ter certeza que o homem de Deus não perde a sua recompensa de ter um compromisso com ele. Amém? Vamos encerrar essa tarde abençoada de programação. Em nome de Jesus, eu quero orar com você e por você. Pai, eu te agradeço e te louvo por esta tarde, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, de estar aqui nessa tarde de programação. Pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito, fale melhor a cada coração, que vidas sejam salvas, que homens e mulheres de Deus sejam fortalecidos. Não desanime, não, aleluia, pare, não retroceda, mas firme a sua vida e a sua fé em Cristo Jesus. Mesmo que às vezes alguns estejam em um momento de dor, vivendo também o silêncio de uma situação adversa que está enfrentando, mas eu oro para que a tua graça venha sobre cada um, e o teu filho e a tua filha seja vitorioso e vitoriosa em meio àquilo que está passando e enfrentando, em o nome de Jesus, e amém, e graças a Deus. Meus irmãos, encerramos por aqui, com essa palavra de Deus, mas antes eu quero declarar para você que à noite, hoje, a partir das 19 horas, 18h30, o templo já estará aberto para um momento de oração, e 19h30 iniciamos mais uma noite de renovo, transformação e crescimento. Eu quero convidar você e sua família para não ficar na tua casa, não. Saia do seu lar, reúna conosco nessa noite para buscar a Deus. Venha com fé, venha com o coração aberto, porque ao você entrar por aquelas portas junto com a igreja, por certo você vai viver maravilhas e milagres de Deus na sua vida. Hoje, 19h30, Rua 5, número 23, na Chácara Bela Vista, mais um culto de renovo, transformação e crescimento.
Que Deus abençoe tua vida. Amém? Essa tarde de programação. Maravilha. Meus irmãos, encerrando programação Compartilhando Vida, trabalhando pela tua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus. Deus abençoe a todos.